É o nosso canal Sou Falante. Que bom termos você conosco para mais uma participação, para mais uma história que eu quero contar no canal Sou Falante. O nosso canal vem crescendo dia a dia, graças a você que tem acompanhado, que se inscreveu e que tem comentado com os seus amigos as histórias que nós temos em nosso canal. Você pode, por favor, se inscrever? Se você ainda não está inscrito, é de graça, você sabe. Inscreva-se aqui, inscreva-se no nosso canal, no Sou Falante. Afinal de contas, todos nós somos falantes, e eu também sou falante, como você. Olha, acione o sininho para você receber o aviso sonoro cada vez que tivermos alguma coisa nova, e toda hora temos novidades aqui no nosso canal. Por favor, comente a respeito daquilo que você assistir, dê a sua opinião, a sua sugestão, faça o seu comentário. Eu tenho uma alegria enorme em gravar as conversas aqui, o bate-papo, mas também tenho uma alegria imensa de ler os comentários. Então, eu sou falante, mas eu também sou leitor. Aqui no nosso canal nós já temos dezenas de assuntos. Temos, por exemplo, a história do Zé Bétio. Eu convivi com o Zé Bétio muitos anos na Rádio Capital em São Paulo e conto aqui detalhes da vida do Zé Bétio. Estamos com uma grande audiência na história do Zé Bétio. Clica aqui para você assistir também a história do William Colgate, um menino pobre, filho de uma família evangélica, de uma família muito crente, e que sai da roça, vai para a cidade grande e torna-se um dos maiores empresários da história mundial. A história do William Colgate. Clica aqui para você assistir. Também eu conto o dia da morte do grande escritor brasileiro Dias Gomes, ele que foi autor de filmes, de novelas campeãs de audiência, o Bem Amado, que além de ser campeã de audiência, foi a primeira novela colorida da televisão brasileira. Também Saramandaia, uma outra novela muito vista, Roque Santeiro. Infelizmente, eu presenciei o acidente que matou o Dias Gomes. Foi exatamente em frente à Rádio Capital, onde eu trabalhava. Eu estava pronto para iniciar o programa quando aconteceu o acidente. Veja, está aqui no canal Sou Falante. Muito bem, hoje eu quero conversar com você de uma forma justa e perfeita. Você está vendo aqui a nossa imagem, é uma loja maçônica. E hoje eu quero falar um assunto por dentro da maçonaria. Por dentro da maçonaria. Maçonaria sempre foi um assunto comentado e foi um tabu, porque eu me lembro quando ainda era jovem, que a gente chegava a ouvir assim, lá na maçonaria, eles fazem muita coisa errada, lá na maçonaria eles praticam atos errados, próximo ao satanismo, bebem sangue de animais, tem o bode, é o que a gente ouvia falar bastante no passado. Hoje ainda existem alguns comentários, não tão como eram no passado, mas existem. E eu gostaria de contar para você aqui no Sou Falante o nosso tema de hoje, por dentro da maçonaria. A maçonaria, ela está descrita nos livros do Velho Testamento, da Bíblia Sagrada. É lá no Velho Testamento que você encontra a história, por exemplo, da construção do Templo do Rei Salomão, que é a inspiração de todas as lojas maçônicas. Você sabe, todos sabemos, que, por exemplo, a Igreja Universal construiu o grande Templo do Rei Salomão, e inspirado no Velho Testamento. As lojas maçônicas também têm em sua loja todo o esquema do Velho Testamento, todo o trabalho que o rei Salomão desenvolveu com os trabalhadores para criar, para construir o templo do rei Salomão. Tudo isso está na Bíblia, tudo isso está
nos ensinamentos da maçonaria. Hoje eu quero falar com você a respeito da Rebeca. A Rebeca é um personagem do Velho Testamento, é alguém que viveu e que teve vários filhos. A Rebeca era casada com um homem muito inspirado por Deus, um homem muito preparado, Isaque e Rebeca. Eles tiveram vários filhos. Rebeca soube por inspiração divina que o marido dela receberia uma bênção especial e ele recebeu do Criador essa inspiração, que ele teria uma bênção especial. E ela, a Rebeca, gostaria que fosse para o seu filho favorito, o Jacó. Porque acontece muitas vezes das mães que têm mais de um filho, não que goste mais de um ou mais de outro, não é isso, mas às vezes tem uma simpatia ou uma afinidade, talvez seja a palavra, com um dos filhos. Rebeca tinha essa simpatia, esta afinidade com o filho Jacó. Ela tinha essa afinidade. Porém, ela soube, por inspiração divina, que o marido dela, o Esaú, iria dar a bênção ao primogênito Esaú. Os dois eram filhos dela, não só os dois, tinha José, tinha mais. Mas a Rebeca queria que a bênção fosse dada ao seu filho preferido, o Jacó. Jacó, que era o preferido da mãe, mais tarde ele conseguiu essa bênção de forma fraudulenta. Ele fez lá de uma maneira que o pai desse a ele a bênção que não era para ele, era para o irmão dele, né? Era para o Esaú. Mas ele conseguiu de forma fraudulenta que isso acontecesse, ele recebesse a bênção. E aí o ambiente lá ficou ruim, a ira do irmão foi grande e até corria o risco dele ser morto, dele ser assassinado, do Esaú matá-lo, porque ele, o Jacó, havia enganado o pai e recebido a bênção. Aí ele teve que sair de lá, porque o irmão estava ameaçando de morte, a coisa ficou feia. Enquanto o Jacó se dirigia para Padã-Arã, tudo isso que eu estou lendo aqui, estou lendo no Velho Testamento. No Velho Testamento, e estou falando de maçonaria. Você está vendo aqui a imagem de um templo, né, de uma loja maçônica, uma sala de lojas, um templo da maçonaria. E eu estou contando uma história do Velho Testamento e da maçonaria. Ele fugiu, ele precisou sair de lá e atravessou o deserto, indo para a Mesopotâmia. Como chegou a noite, uma das noites, ele estava cansado, ele estava no deserto, ele tinha o chão para dormir, uma pedra para colocar a cabeça, como se fosse um travesseiro, e nada para se cobrir. Todos nós sabemos que o clima de deserto, durante o dia é muito quente e na madrugada ele é extremamente gelado. E ele não tinha como se cobrir, não tinha como se aquecer, e ele se aquecia do luar, de olhar para o luar. Numa determinada noite, ele estava descansando e ele teve uma visão. Ele teve a visão de que uma escada, cujo topo atingia os céus, a escada surgia dali, de onde ele estava, e subia até os céus. Isso está no Velho Testamento, isso está no ensinamento maçônico também. A escada de Jacó. Essa escada havia chamado a atenção durante toda a noite, porque o Onipotente fez um trato com o Jacó. Deus Onipotente, o grande arquiteto do universo, fez um trato com o Jacó. O Onipotente estava vendo aquilo que o Jacó havia sofrido. Ele havia sofrido uma injustiça. Aí ele teve o seguinte orientação do Onipotente. Olha, se você seguir as minhas leis, se você observar as minhas leis,
e guardar os meus mandamentos, eu não só vou levar você de volta lá para a sua terra, para a sua família, para a casa do seu pai, como eu vou lhe dar prosperidade, né? Para você e para a sua descendência. Olha só o que o Onipotente disse a ele: acredite em mim, siga as minhas orientações, siga aquilo que eu ensino, que eu ensinei, e eu lhe darei prosperidade. Aí Jacó confiou naquilo que o Onipotente havia dito diante dessa escada, da escada de Jacó. Passaram-se 20 anos. 20 anos e ele resolveu voltar para a casa do pai. Para a surpresa dele, quando ele chegou, ele foi muito bem recebido pelo irmão, pelo Esaú, aquele que havia prometido matá-lo, né? O Esaú que havia sido injustiçado, porque, na verdade, era ele para ter recebido as bênçãos do pai, mas graças à falcatrua da mãe e também do Jacó, ele acabou sendo o beneficiado. Ele foi tão abençoado que um dos filhos dele, o José, se tornou o segundo homem do Egito. Qualquer dia eu vou contar aqui a história do José, que é maravilhosa. Muito bem. Agora, telespectador, essa escada, a escada de Jacó, essa escada que ele viu que saía da terra e ia aos céus, era uma escada com vários degraus importantes. E desses degraus, a maçonaria entende, por dentro da maçonaria, ela ensina que os 3 principais degraus dessa escada são a fé, a esperança e a caridade. Ah, mas a maçonaria deve ser uma coisa muito ruim lá. A maçonaria deve ensinar coisa que não presta. A maçonaria deve tomar sangue de animal. A maçonaria deve ter coisas lá próximas ao satanismo. A maçonaria é inspirada na palavra de Deus, é inspirada e segue fielmente o Velho Testamento. Essa escada de Jacó tem vários degraus. Os 3 principais que a maçonaria entende e que você, mesmo sem ser maçom ou com o desejo de um dia ser, precisa ter e praticar essas virtudes: a fé, a esperança e a caridade. O que é a fé na escada de Jacó? O que é a fé no ensinamento da maçonaria? É o fundamento de justiça, um laço de amizade e o principal sustentáculo da sociedade civil. E eu estou lendo o texto para não ter perigo de pular qualquer palavra ou deixar de contar o ensinamento maçônico. Nós vivemos e caminhamos pela fé, na maçonaria, na sociedade, no cristianismo, no espiritismo, enfim, em qualquer opção que você escolha de vida, nós vivemos pela fé. Pela fé, temos o contínuo reconhecimento de um ser supremo. Pela fé, temos acesso ao trono da graça. Somos justificados e aceitos e finalmente recebidos. Uma fé verdadeira e sincera é a evidência das coisas que não podemos ver, mas a substância daquilo que almejamos. Fé está presente na maçonaria, na igreja, na sociedade, na vida de cada um de nós. Fé é muito importante. Olha o livro da Lei Sagrada aberto com o compasso e o esquadro. O outro degrau importantíssimo, estou falando por dentro da maçonaria, é a esperança. Esperança é uma âncora da alma, segura e firme, na qual penetra em um véu. Deixemos, então, ela sempre presente na nossa vida, a esperança. Quando acreditamos que algo é impossível, fatalmente, a esperança nos ajuda a chegarmos lá. A maçonaria, na sua escada de Jacó, ensina que o maçom deve viver a esperança. E, finalmente, o que é muito importante na escada de Jacó, e aqui você vai ver que esse ensinamento
é comum na maçonaria, nas religiões, em todas elas: caridade. Caridade. Admirável por si só, é o mais brilhante ornamento da arte maçônica. É o mais importante ornamento da maçonaria, a caridade. Mas não é só na maçonaria. O espírita diz que fora da caridade não há salvação. O evangélico pratica a caridade como ato concreto das suas orações e dos seus ensinamentos. Quantas e quantas instituições, quantos e quantas pessoas sabem e praticam a caridade. Na maçonaria, caridade é o mais importante. Não existe maçom sincero e verdadeiro que não pratique a caridade. Unir sempre liberdade, fraternidade, igualdade e caridade. A benevolência praticada com a caridade celestial honra a nação que tem por berço a prática e a preza. Lembremos-nos que somos, atenção, somos todos livres para ter a vida que quiser. O maçom, quando faz o juramento para se tornar maçom, ele precisa ser uma pessoa livre e estar pronto a ouvir e a ajudar quem precisa de nossa ajuda. A recompensa dos nossos trabalhos, e aqui eu quero terminar pedindo que você, que claro, prestou atenção durante todo esse papo a respeito de maçonaria, mas olha só, que a recompensa dos nossos trabalhos seja a satisfação do fundo do nosso coração, ao que se seguirá o resultado do amor e da caridade. O maçom tem que ser um homem de fé. O maçom tem que ser um homem que cultive a esperança. O maçom tem que ser um homem que pratique a caridade. Maçonaria, o ensinamento por dentro da maçonaria. O nosso papo do Sou Falante de hoje. Voltaremos a esse tema, teremos outras lições interessantes, porque a maçonaria não é uma entidade secreta, não é. Ela é uma entidade discreta. A primeira pergunta que é feita a alguém que pretende ingressar na maçonaria: você acredita em Deus? Você acredita num ser supremo, num ser importante que exista? Se a pessoa disser não, eu não acredito, eu sou ateu, essa pessoa vai continuar ateu e vai continuar sem ser iniciado na maçonaria. Na maçonaria são iniciados aqueles que entendem que temos um ser superior, um ser supremo, chamado por Deus, chamado por grande arquiteto de universo, então, por qualquer outro nome, mas um ser supremo, um ser que deve pautar a nossa vida. O Velho Testamento é o livro onde estão registradas tudo a respeito da maçonaria. Fiquei muito feliz em conversarmos. Por favor, deixe os seus comentários. Eu quero ler e responder os comentários aqui no nosso canal Sou Falante. Desejo que todos tenham um dia justo e perfeito. E por dentro da maçonaria foi o nosso papo de hoje aqui no canal Sou Falante.